Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza, esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu trago aqui uma obscuridade da década de 60, lançada em 1969, e nem foi uma banda de verdade assim, chegou a ser, mas depois separaram. Mas enquanto eram realmente uma banda, não lançaram um disco, mas depois eles se reuniram sob outro nome, e daí sim lançaram um disco, meio que para capitalizar aí uma graninha. Estou falando do Arzakel, esse álbum aqui de julho de 1969, gravado numa única sessão em junho, no ano anterior, no mês anterior. Aqui a capa e a contracapa aqui, com informações que eu vou falar daqui a pouco. E aqui também tem uma história do tecladista da banda, o Dave Stewart, falando sobre mais ou menos o que aconteceu. Então, qual que é a história aqui desse álbum aqui? Desde o início lá, ab ovo, como diriam os romanos. Então, essa banda surgiu com o nome de Uriel. Isso surgiu ali entre estudantes da London City School. Temos aqui o guitarrista Steve Hillage, que depois ficaria famoso com o Gong e também em carreira solo. O tecladista Dave Stewart, que participou de inúmeras bandas aí, entre elas Hatfield and the North, Can, Egg e por aí vai. Temos ainda o baixista Mont Campbell e o baterista Clive Brooks. Então, o Uriel ali transitou ali no final da década de 60, no circuito universitário ali dos arredores de Londres. Chegaram até a passar fome praticamente, sim, eles eram bem duros mesmo, e tocavam em qualquer lugar que lhes fosse oferecido, que eles conseguiam ganhar uma grana. Chegaram a dormir em van, em tendas e em barraca de camping e tudo mais. Mas isso acabou se tornando um pouco demais ali para o Steve Hillage, e ele saiu da banda. E os três remanescentes acabaram conseguindo um contrato depois, alguns meses depois, mas resolveram mudar de nome para Egg. Então o Uriel sumiu esse nome, e daí os três remanescentes ficaram com o nome de Egg e conseguiram um contrato. Porém, pouquíssimo tempo depois eles conseguiram esse contrato, uma gravadora, daí um selo bem pequeno, assim, bem obscuro, perguntou ali para os três se eles não estavam a fim de ganhar alguma grana para fazer um álbum de blues psicodélico. E eles toparam, só que como eles já estavam com o contrato assinado, apesar de não terem lançado nada ainda, eles resolveram adotar um nome fictício, Arzakel. Esse nome vem de uma cratera lunar, tem esse nome. E cada um deles também acabou adotando pseudônimos e chamaram o Steve Hillage, que tinha saído da banda para se dedicar aos estudos universitários, para se dedicar à faculdade, durante o recesso aí entre um semestre e outro da faculdade. Então, o antigo Uriel foi que gravou esse álbum aqui e não o Egg, porque o Egg não tinha o Steve Hillage na formação, o Uriel tinha. Então, daí eles adotaram esse nome fantasia aí de Arzakel e gravaram esse álbum aqui numa única sessão em junho de 1969. E o álbum foi lançado no mês seguinte, em julho de 1969. E o engraçado aqui, o interessante, que aqui na contracapa, essa aqui é uma cópia da contracapa original. Os nomes que eles inventaram aqui, alguns se inspiraram, outros inventaram. Por exemplo, o Dave Stewart, o tecladista Dave Stewart, assumiu o nome Sun Li Uf, que segundo ele conta aqui na história aqui, que está encartada aqui no encarte, era o nome de um professor que ele simplesmente detestava. E nessa brincadeira então também o baterista Clive Brooks, que adotou aqui o pseudônimo Basil Dowling, também nome de um outro professor que ele também detestava. O baixista Mont Campbell, ele resolveu homenagear o país onde ele realmente nasceu, que é o Quênia, e daí Njoroge Gategaka é o nome dele. É alguém que
um nativo, um guerreiro queniano, que seria aqui no caso, homenageando o país dele. Só o Steve Hillard, guitarrista, e também vocalista aqui no caso, ele e o Mont Campbell dividiam vocais, que ele acabou inventando um nome aqui, Simon Sarsaparilla, não sei de onde que ele inventou isso, não fica claro aqui no texto aqui do encarte. Então, com esses pseudônimos aqui, eles gravaram esse álbum de 6 faixas. Então, temos aqui 4 faixas no que era o antigo lado A e 2 no que era o lado B do álbum. Então, começa com Garden of Earthly Delights, uma música bem psicodélica mesmo, meio estilo Pink Floyd, Syd Barrett, assim, bem espacial, onde os teclados são bem evidentes. Depois, a segunda faixa, As a Thought. Aqui a gente tem um duelo muito bom aqui entre os teclados do Dave Stewart e a guitarra do Steve Hillard. Aqui você tem um belo embate entre as duas. A cozinha aqui nessas duas faixas é um pouco mais contida, não aparece tanto. Depois em Queen Street Gang, que é a terceira faixa, aqui já é praticamente um tour de força aqui do Dave Stewart. Aqui os teclados são muito proeminentes e os outros instrumentos tem um nível mais baixo de volume aqui, e é quase um teclado de igreja, que é uma música quase que celestial, assim. E depois a última faixa do primeiro lado, é um blues, onde aqui o Steve Hillard brilha absoluto. E também um pouco que a bateria do Clive Brooks, que nas 3 primeiras faixas ela estava mais apagada, que ela já está bem mais evidente aqui. Você escuta bem mais a bateria do Clive Brooks aqui. E as 2 faixas do que é o lado B são mais jams, psicodélicas, e Leg, como eu falei, é um blues rock, bem estilo Robert Johnson, assim, quase que uma releitura de Rolling and Tumbling, se não me engano, do Robert Johnson. Aquele blues de 12 compassos, bem tradicional, mas turbinado com a guitarra venenosa aqui do Steve Hillard. Depois temos, abrindo o que era o lado B, Clean Innocent Fun, que são mais de 10 minutos. E aqui a gente tem um blues rock também, mas um blues rock bem menos ortodoxo, bem mais delirante aqui. E aqui também você tem uma boa medida aqui para todos os instrumentos brilham aqui. Aqui é uma faixa onde todo mundo tem o seu momento para brilhar aqui. E a última faixa, que ocupa quase 17 minutos, 16 minutos e 51 segundos, segundo consta aqui, Metempsychosis. Aqui é uma verdadeira orgia sonora aqui, onde você tem psicodelia da mais pura qualidade aqui, com alguns toquezinhos jazzísticos e de blues aqui e ali também, mas é uma psicodelia desenfreada aqui, daquelas de fritar o cérebro mesmo. Uma jam session assim espetacular. E depois de lançado esse álbum aqui, daí sim o Egg começou a sua carreira fonográfica. Aí no mês seguinte, em agosto de 1969, ele lançou o single de estreia, que é o que tem Seven is a Jolly Good Time, lado A, e You Are All Princess, lado B. E no ano seguinte, 1970, o primeiro álbum do Egg de verdade, chamado apenas Egg também, auto-intitulado. E mais tarde também Steve Hillard entraria no Gong, faria parte aí, pelo menos de 2 dos 3 álbuns aí da trilogia Radio Gnome Invisible. Ele participou do Angel's Egg e do You. E como convidado ele participa do Shamal também. Ele não estava oficialmente na banda, mas ele toca em 2 ou 3 faixas do Shamal, que foi o primeiro álbum do Gong sem o David Allen. E o Egg ele lançou 2 álbuns, depois se separou, e depois eles lançaram um álbum de reunião, 3 anos após o segundo álbum, o último até então. Mas isso fica uma história por falar sobre o Egg em si. Ainda vou falar sobre o Egg futuramente aqui. Então aqui é um álbum que ele está meio que marginal ali ao Canterbury Sound, porque o Egg é uma banda do Canterbury Sound, apesar de não ter ligação geográfica nenhuma com a cidade de Canterbury. Mas o Hatfield no North é bem estilo Canterbury Sound, mais ainda do que o Egg. O Can também é mesmo, o Can, né? Não é Can, é o alemão, Can também. Então é um álbum para quem gosta de psicodelia mais
delirante, mais crua, mais no osso mesmo. Que é um álbum bastante interessante de se ouvir. E para vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!